Não caiam nessa lorota. Se o cara sumiu, se o cara desapareceu do mapa, I live in a house with a tin roof, and every time it rains, I can feel my brain is moving. saudações intergalácticas, amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês, meus amores? Eu sou a Lu Costa e vocês estão na floresta do Natural Journey, passando por aqui hoje para compartilhar com vocês 5 verdades que a gente tem dificuldade de entrar em contato, mas eu acredito que elas precisam ser abordadas, né? Porque a verdade é uma das coisas mais libertárias que existem. Quando a gente entra em contato com a verdade, a gente tem a possibilidade de se posicionar perante essa verdade. Por exemplo, você prefere viver um relacionamento de ilusão com um parceiro ou com uma parceira que te traz sem você saber? Ou você prefere ficar sabendo para que você possa escolher como você vai se posicionar perante essa verdade? Seja perdoando e seguindo nesse relacionamento, ou de repente terminando, né, e buscando por novas relações. Então eu acredito que a verdade ela seja libertadora, porque ela concede para a gente essa possibilidade da gente escolher aquilo que a gente vai fazer perante a verdade. E eu estou aproveitando o ensejo aí de Mercúrio em Sagitário, né? Mercúrio saiu do signo de Escorpião, graças a Deus, né? Então Mercúrio em Sagitário é uma mente mais expandida, né, que faz a gente sentir mais interesse pelas filosofias, pela expansão da consciência, pela fé, pela religião, né? Porque Sagitário é uma energia que fala bastante sobre a busca pela verdade, né? E como Mercúrio, o planeta que rege o nosso intelecto e a comunicação, está em Sagitário, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre essas verdades, até para que a gente tenha a oportunidade de expandir um pouco o nosso conceito sobre as coisas, né? A gente sair um pouco do lugar comum. Então, a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês é que você não é aquilo que você tem. Isso parece meio óbvio, mas nem tanto na sociedade capitalista, onde a gente é condicionado a atribuir o valor às pessoas de acordo com a quantidade de posses ou a quantidade de dinheiro que elas têm na conta corrente. Prova disso é que as pessoas ricas elas são muito bem tratadas na nossa sociedade. Mesmo que essas pessoas ricas elas sejam mau caráter, mentirosas, pessoas maldosas, ainda assim elas vão ser tratadas com bastante respeito. Então, se você vai, por exemplo, num restaurante chique, você vai ser tratado como se você fosse uma pessoa maravilhosa, né? Se você vai para um hotel aí 5 estrelas, os atendentes também vão te tratar com o máximo respeito possível. Ao passo que se você é pobre, sinto lhe informar que você não vai ter o mesmo tratamento respeitoso por parte das pessoas. Então, provavelmente você vai ser tratado com indiferença, com descaso, muitas vezes até com preconceito e desrespeito. É, então a gente tende a associar o valor das pessoas à quantidade de dinheiro que elas têm na conta corrente. E isso a gente faz não só para as outras pessoas, mas para nós mesmos. A gente associa o nosso valor pessoal à posição que a gente ocupa, né? Se a gente ocupa ou não uma posição importante, uma posição de destaque, se a gente ganha um bom salário, né? Se a gente tem bastante dinheiro na conta corrente, quais são as posses que a gente tem, o nosso carro, a nossa casa. E quando a gente atribui o nosso valor e o valor das pessoas ao dinheiro, à quantidade, né, de posses, de bens materiais que elas têm, a gente tira a atenção de onde ela deveria estar, né? Porque a gente coloca a nossa atenção para fora e a gente passa a se movimentar na vida nessa busca, né, enlouquecedora, nessa busca insaciável por mais dinheiro e mais poder. Enquanto, na verdade, a nossa atenção deveria estar para dentro, né? A gente deveria voltar a nossa atenção para o desenvolvimento dos valores que a gente carrega dentro de nós, né? Então, para os valores humanos. E quando a gente só busca pelo dinheiro, a gente só busca por promoção, a gente só busca por mais bens materiais, a gente acaba não desenvolvendo as virtudes humanas, né? Então, a gente se desconecta dos valores que a gente carrega dentro de nós, que são justamente os valores que ninguém pode tirar da gente, né? Porque o dinheiro é uma coisa bastante volátil, né? Então eu falei em um outro vídeo sobre aquela carta do tarô, a roda da fortuna. Quanto mais no centro da roda você estiver, menos suscetível você fica aos altos e baixos da vida, né? Então
Em certos momentos, você pode ocupar uma posição de destaque, você pode ter um salário bom, você pode exercer poder, né, sobre as pessoas ali com quem você convive, com quem você trabalha. E quando você está ali no alto, né, no topo dessa roda, você é bem tratado, você é bem quisto, você está cercado por diversas pessoas que ficam te paparicando, te bajulando, falando como você é lindo, como você é maravilhoso. Só que a vida ela muda, né, da noite para o dia. Então, você está em cima hoje, mas nada impede que no futuro próximo você venha a estar bem abaixo, né, ali no ponto mais baixo dessa roda. Então, as coisas elas podem mudar da noite para o dia. Você pode perder o emprego, você pode ser demitido da empresa que você trabalha, e aí você pode perder o status, você pode perder o poder, e aí a dúvida que fica é, será que as pessoas que ficavam te bajulando ali, te paparicando na época que você estava no topo da roda, vão continuar caminhando ao seu lado no momento que você estiver passando por uma situação desafiadora, quando você estiver precisando de ajuda, quando você não tiver mais o mesmo status e o mesmo poder que você tinha anteriormente? Muitas vezes a gente acaba vendo algumas relações que são de mera conveniência, né? Então, pessoas que ficam ali puxando o saco de gente poderosa e de gente rica simplesmente para tentar tirar algum proveito, né? Tentar tirar alguma vantagem daquela situação. Mas não necessariamente essas pessoas que dizem que te adoram quando você está numa posição confortável vão estar ali do seu lado para pegar na sua mão se você estiver passando por uma situação desafiadora na vida, né? Então, a gente atribuir o nosso valor pessoal ao dinheiro é uma grande ilusão, né? Por isso que é importante a gente sempre se manter bastante ancorada no nosso centro, né? Porque se caso a roda da vida girar, você vai ter equilíbrio, você vai ter força suficiente para lidar com aquela situação, né? Sem ficar tão suscetível a esses movimentos que são naturais da vida, né? A vida é essa montanha-russa, né? Tem horas que a gente está no pico, tem horas que a gente está no vale, e a vida de todas as pessoas é assim, né? Portanto, foque nos seus valores internos, né? E não só na busca por bens materiais. Foque nos seus valores internos. Procure ser uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, né? Ter relacionamentos positivos com as pessoas que te cercam, porque no futuro você pode precisar da ajuda dessas pessoas, né? E se você foi uma pessoa autoritária, uma pessoa difícil, uma pessoa geniosa, né? Dificilmente essas pessoas, né, vão querer te ajudar. Né? E essas pessoas que estavam embaixo, que eventualmente você pisou, que você maltratou, porque eram pessoas que não estavam ali no mesmo nível que você, essas pessoas que estavam embaixo, elas podem, né, a roda da vida também pode girar para elas e elas podem estar em cima no futuro próximo. E aí, se você precisar da ajuda dessas pessoas e você não tiver nutrido por um bom relacionamento com elas, dificilmente essas pessoas vão querer te ajudar, né? Então, o próprio dinheiro, né, gente, se a gente for aprofundar um pouquinho essa reflexão, o próprio dinheiro é uma ilusão, né? O dinheiro, ele foi uma invenção do ser humano, né? Então, o dinheiro, ele não é natural, né? Ele não dá em árvore, né? A gente, desde que nasceu, nós nascemos no sistema capitalista, né? E a gente aprende a viver de acordo com as regras do sistema, né? Então, a gente aprende que a gente precisa trabalhar 5 vezes por semana para ganhar o nosso salário, pagar as contas, consumir, né? A gente entende que a gente aprende que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Que o trabalho tem que ser sofrido, desafiador, que a gente tem que matar 25 mil leões por dia. Então, isso não é a verdade, né? Não é a verdade da natureza, né? Essa foi uma invenção do homem, né? Foi a forma que o homem inventou para viver, né? E, bom, eu costumo conversar bastante com o Fernando, né? O Fernando é meu namorado, né? E sempre à noite a gente costuma fazer um rezo, né? Meditar um pouco, e nessas a gente acaba compartilhando muitas informações, né? Sobre as coisas que a gente vem aprendendo, sobre os insights que a gente vem tendo acerca da vida, né? Enfim, sobre o que a gente está vivendo ali naquele momento.
E esses dias a gente começou a brisar nessa questão do dinheiro, né? Brisar mesmo porque não tem nenhuma fundamentação histórica, né? A gente não fez uma pesquisa sobre a história do dinheiro, né? A gente estava meio que brisando ali, conversando, dando risada, né? Sobre a criatura, né? Inspirada aí que inventou o dinheiro, né? Como foi esse processo de invenção do dinheiro e como as pessoas acabaram se perdendo nesse processo, né? Então, vamos pensar que lá no passado, né, antes do dinheiro ser criado, as pessoas elas viviam de uma forma muito mais conectada com a natureza, né, cada pessoa exercendo o seu papel ali na comunidade, né, então algumas pessoas fazendo arte, outras pessoas indo caçar, outras pessoas mexendo com a terra, né, outras pessoas cozinhando, né, então cada pessoa manifestava ali o seu talento, né, para garantir a manutenção ali daquela comunidade, né? Então, trabalhando de uma forma integrada, né, com a natureza e tudo mais. E aí o homem ele passou a dominar algumas técnicas, né, de agricultura, né, de agropecuária, de artesanato e começaram a produzir produtos, né, manufaturados ou a trabalhar ali na criação dos animais, né, enfim, na agricultura, né, plantando e tudo mais. E aí a galera, assim, começou a trocar, né, elas viviam na base do escambo. Então, assim, ô João, deixa eu te falar, eu tenho 6 ovos aqui, né, porque você tá ligado que eu tenho um galinheiro, né, então tem uns ovos aí, e eu vi que você fez, assim, um cesto, cara, assim, de vime, sei lá, o material que você usou, mas esse cesto é maravilhoso, né, e eu acho que, inclusive, para eu colocar os ovos da minha galinha seria fantástico. Você não quer trocar meia dúzia de ovo aí pelo cesto que você tem? Ele, cara, claro, não, tô precisando de ovo também, demorou. E aí eles faziam a troca, né? Só que aí nessas, né, desse troca-troca aí que acontecia nessa época do escambo, começaram a acontecer algumas trocas assim, meio, alguns pedidos, né, algumas solicitações meio estranhas. Ó, ô Manuel, deixa eu te falar, eu tenho uma vaca, você não quer trocar a sua casa pela minha vaca? Aí, Manuel, mas como assim trocar a sua vaca pela minha casa? Minha casa vale muito mais do que a sua vaca? Aí depende do referencial adotado, né, Manuel? Porque a minha vaca é uma vaca saudável, que ainda tem muitos anos de vida e pode te prover aí de leite aí por muitos anos ainda, né? E a sua casa, assim, né? Ela nem é tão grande assim, né? Nem tem aquela madeira maciça e tudo mais. E aí começaram a acontecer algumas brigas, né? E aí chegou um ser iluminado e falou, gente, peraí. Vamos organizar melhor esse rolê aqui que tá ficando meio bagunçado, né? Então, já sei, vamos fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui esses papeizinhos aqui, ó, e aí eu vou colocar o valor desses papeizinhos aqui para a gente organizar melhor, tá? E aí a gente vai pontuar, né, os produtos, as coisas que vocês têm, de acordo com a importância, de acordo com a relevância, a gente vai pontuando e a gente dá esses papeizinhos aí para vocês poderem trocar, né? Então, por exemplo, a galinha aqui do João é uma galinha boa, né? Uma galinha que tá jovem ainda, dá bastante ovo, né, João? Então, eu vou te dar aqui, ó, deixa eu pensar, 50 papeizinhos, tá? Ó, 50 papeizinhos pra você. Agora, a casa do Manuel, vixe, a casa do Manuel é grande, né? Madeira boa, assim, madeira boa. Então, deixa eu ver aqui. Ó, Manuel, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 10 mil desse papelzinho, tá? Aí você pode trocar aí com o pessoal, né? Por galinha, por leite, né? Por manufaturados aí, né? Enfim, você faz o que você quiser com esses papeizinhos. E aí, né, o pessoal fez esse esquema dos papeizinhos para organizar e a galera começou a se perder no rolê do papelzinho, né? Ao passo que os papeizinhos se tornaram o centro da nossa existência. Então, hoje as pessoas, elas vivem com esse propósito, acumular mais papelzinho, né? E aí nessa conversa que eu tive com o Fernando, a gente brisou aí, né, que Deus manda, né, uns mensageiros aqui para a Terra para ver como é que tá fluindo a coisa, né, como é que tá rolando a coisa, né? Então ele mandou um mensageiro aqui para a Terra e falou, ó, dá uma olhada lá, Gabriel, como é que as coisas estão rolando, né? O que a humanidade está produzindo, né? Imagino que eles estejam produzindo obras fantásticas, né? Porque o ser humano é o único ser racional, né, dotado de intelecto do planeta Terra. Então imagino que eles estejam produzindo coisas fantásticas, né? Que eles estejam, inclusive, melhorando a qualidade de vida na Terra, né? Cuidando dos animais, da natureza, da morada deles. Então vai lá, né? Dá um confere e vê como é que estão as coisas.
Aí depois de um tempo o mensageiro volta. E aí, Gabriel, como é que foi lá na Terra, né? Que os nossos seres humanos maravilhosos estão aprontando lá embaixo? Eles estão fazendo coisas incríveis, né? Imagino que a Terra esteja muito melhor do que a Terra que eu criei ali no passado. Aí, né, Gabriel, dá uma olhada para lá. Sinto lhe informar, mas a coisa está um pouco diferente lá embaixo, viu? Não está exatamente do jeito que o senhor está falando aí, não. Como assim não está desse jeito, Gabriel? O que está acontecendo lá embaixo na Terra? Então, cara, assim, ó, 1000 fitas, né? Assim, eu vou precisar de um tempo para atualizar aí para o senhor tudo que está acontecendo lá embaixo, assim, mas uma coisa que aconteceu, e eu não sei exatamente como isso se deu, mas eles começaram a brisar num papelzinho, assim, sabe? Num papelzinho? Como assim no papelzinho, Gabriel? Então, cara, assim, eles estavam lá, né, tipo, vivendo, né, na comunidade deles, produzindo as coisas e tudo mais. Aí eles inventaram, tipo, um papelzinho, assim, para trocar as coisas, né, porque tava ficando meio bagunçado, o pessoal querendo, né, trocar vaca por casa, então criaram esse papelzinho aí para eles organizarem melhor esse rolê. Só que nessas, eles começaram a se perder na brisa do papelzinho, entendeu? E aí, assim, toda a vida deles gira em torno desse papelzinho. E aí, assim, você não tá ligado, assim, o que que tá acontecendo lá embaixo, senhor? Assim, ó, é triste de ver, assim, mas eu preciso contar pro senhor, sabe? Eles fazem de tudo por esse papelzinho, assim, eles ficaram tão bitolados nessa brisa do papel, assim, tão focados nesse negócio do papelzinho, que eles fazem tudo por esse papelzinho. Então, assim, eles brigam por causa desse papelzinho, eles matam parente por causa desse papel, senhor. Até guerra eles fazem por conta desse papelzinho, né? Então, a vida deles gira em torno desse papelzinho. Mas como assim? A vida deles gira em torno desse papelzinho. Pois é, senhora. Na verdade, nem existe mais papelzinho, né? Na verdade, papelzinho já virou aí um negocinho, assim, um cartãozinho. Não tem papelzinho também, porque agora eles usam tudo através de uma tela. Eles criaram, assim, sabe, umas telas, né? E essas telas eles usam, assim, para ficar interagindo entre eles, entendeu? Eles não olham mais, assim, para o céu, para o sol, para as estrelas, né? Para as pessoas com quem eles se relacionam. Na verdade, é outra brisa. Né? Essa é uma outra brisa aí que eles caíram forte, né? Que é a brisa que a vida acontece dentro de uma tela, senhor. Como assim de uma tela? Exatamente, senhor. Eles criaram ali umas imagens assim, sabe? E aí eles acham que eles são aquelas imagens lá. Eles acham que, assim, a vida acontece aqui dentro de uma tela. Eles conversam olhando para uma tela, mó brisa. Ó, assim, senhor, assim, do fundo do coração, eu não vejo uma solução para a raça humana. Eu acho que eles se perderam completamente aí nessa brisa do papelzinho e eu não vejo a mínima possibilidade de resgate. Então é isso, né, gente? Assim, de uma maneira, obviamente, né, de uma maneira irônica, né, de uma maneira engraçada, eu acredito que foi isso que aconteceu, né? A gente acabou se perdendo nessa brisa do papelzinho, né? Só que a vida, gente, não é o papelzinho, né? O nosso foco não tem que estar em acumular mais papelzinho. O nosso foco ele precisa estar em desenvolver os valores humanos, né? Para que a gente possa seguir nessa jornada de evolução e lidar de uma maneira mais positiva com os altos e baixos da vida. A segunda verdade, é, ele não está tão afim de você. Então, bom, vocês já devem ter ouvido algumas histórias da amiga, né, que estava ali, né, saindo com o cara há algum tempo, ela já vinha percebendo alguns movimentos estranhos, assim, sabe? Que ele ficava ali no celular e quando ela chegava perto ele escondia o celular, que às vezes ele dava umas sumidas, né? Ficava ali com o celular desligado, ela não conhecia a família dele, né, os amigos dele, mas enfim, o cara estava falando para ela ali que estava super envolvido, né, que estava curtindo pra caramba sair com ela, né, que nunca tinha sentido nada parecido por outra pessoa, né, então a amiga estava acreditando nesse discurso e não deu muita bola aí para as coisas que ela vinha observando. E aí no final de semana a amiga marcou de ir com o boy na casa, né, de uma tia, né, ia ter um almoço aí na casa da tia, convidou o boy aceitou, né, então no sábado eles iam para esse almoço. Só que aí, no final de semana, o cara simplesmente sumiu, sumiu. Sumiu na quinta-feira à noite e foi aparecer só na segunda-feira de manhã, como se nada tivesse acontecido. Mandou um oi ali, um bom dia para a amiga. Bom dia, amor.
E aí a amiga ficou puta, né? Porque ficou o final de semana inteiro esperando, ele tinha combinado de almoçar na casa da tia dela, né? Então ela perguntou ali pra ele: pô, você sumiu, né? O final de semana inteiro, seu celular estava desligado, a gente não tinha combinado de almoçar lá na minha tia, o que que aconteceu? Aí ele fala, começa, né, a contar aquelas histórias tristes, né? Puta, você não sabe o que aconteceu, cara. Nossa, meu cachorro foi atropelado, daí na loucura ali eu perdi a chave de casa, e nessas minha mãe também foi internada, e aí eu tava sem conseguir entrar em casa, eu fui lá pro hospital com a minha mãe, e aí nessas acabou a bateria do meu celular, eu tava sem carregador, e aí eu não consegui carregar. Resumindo e concluindo, eu só fui conseguir carregar o meu celular hoje para te mandar essa mensagem. E aí o que, que a amiga faz? A amiga cai no conto do vigário, porque a amiga está super envolvida, a amiga está super apaixonada, né? Então resolve passar por cima ali das coisas que ela vinha sentindo, das coisas que ela vinha percebendo, né? E enfim, perdoar aí, né? A ausência do boy. Então assim, gente, quem quer dá um jeito, né? Se o cara tiver realmente interessado por você, ele vai dar um jeito de te ligar, ele vai dar um jeito de te mandar mensagem. É só a gente pensar como a gente se comporta quando a gente está muito afim de alguém, né? Quando a gente está muito afim de alguém e a gente dá um jeito de encontrar um espaço ali na nossa agenda corrida para ir no salão, para comprar uma roupa, né? A gente manda mensagem para a pessoa para demonstrar o nosso interesse, né? A gente não fica sumida aí pelo final de semana inteiro. A gente dá um jeito, a gente dá os nossos pulos, né? E para os caras é a mesma coisa, assim, se eles quiserem realmente estar com vocês, eles vão dar um jeito, né? Mesmo que ele tenha que pedir o celular emprestado para um brother, ir no posto de gasolina, ver se alguém tem um carregador de celular para emprestar, né? Ou mesmo pedir para alguém para usar Instagram ali rapidinho só para ele te dar um salve. Se o cara sumiu, né, o final de semana inteiro, de quinta a domingo, muito provavelmente ele estava fazendo outra coisa e não teve a coragem de te dizer. Ou ele estava com outra pessoa, ou sei lá, ele quis sair com os amigos para beber, ou quis ficar em casa mesmo sem fazer nada, né? Mas não queria te encontrar e muito menos ir na festa da sua tia. Então, assim, não vamos cair nessa ilusão, né? Não vamos aceitar pessoas na nossa vida que não demonstram um interesse real por nós, né? A gente precisa estar com pessoas que queiram estar com a gente efetivamente, né? Que demonstrem esse interesse genuíno, que deem esses pulos para estar com a gente, que façam por onde para estar com a gente. Então, essa é a segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Meninas amadas desse Brasil, amigas queridas do meu coração, não caiam nessa lorota. Se o cara sumiu, se o cara desapareceu do mapa, não te mandou mensagem, depois reaparece ali com a maior cara lavada do mundo, muito provavelmente ele está te iludindo, muito provavelmente ele não queria sair com você, não queria falar, né, para deixar ali, né, em stand-by, né, porque a pessoa às vezes não quer, mas também não quer perder, né, então deixa ali em banho-maria, né, não vou falar que não quero mais, mas também não vou falar que quero mesmo, né, então deixa ali cozinhando em banho-maria, né, para poder contar com todas as possibilidades do mundo. Então fiquem atentas a esse movimento e nunca se esqueçam que quando a gente quer de verdade, a gente dá um jeito. A terceira verdade, minha vida está dando errado por conta daquela pessoa. Ou ainda, não é possível, gente, a minha vida está dando muito errado, provavelmente fizeram uma cumba para mim, fizeram um trabalho para mim. Gente, na grande maioria das vezes, eu diria que 99,9% das vezes, nós estamos exatamente no lugar onde nós nos colocamos, através dos nossos comportamentos, das nossas escolhas, das nossas atitudes. Mesmo que você esteja, por exemplo, vivendo um relacionamento desafiador com uma pessoa difícil, você está escolhendo ficar nessa relação, continuar nessa relação. Então não é o outro que está te forçando a estar ali, você está escolhendo estar ali, né? Então a gente não pode dizer que a pessoa está arruinando a minha vida. Sou eu que estou arruinando a minha vida com a minha decisão de continuar com essa pessoa, de continuar nesse relacionamento. Uma vez eu estava passando por um momento bastante desafiador, onde eu vinha
na verdade, eu estava com vários problemas de saúde, né? Eu tinha sido recentemente internada, eu tinha batido o carro recentemente, e aí depois eu tinha desligado o portão, baixado o portão eletrônico em cima do capô do carro, então mal tinha consertado o carro da batida, eu já tinha um outro conserto para fazer, e aí nessas, né, de gastar com remédio, né, com conserto de carro, eu acabei ficando meio quebrada, então tudo dando errado ao mesmo tempo agora, né? Um balde de problema. Aí eu comecei a pensar, gente, não é possível. Né, as coisas estão dando muito errada para mim, assim, é tudo ao mesmo tempo agora. Eu acho que provavelmente deve ter alguma energia aí, né? Alguém jogando olho gordo, né? Alguém deve ter feito um trabalho para mim por inveja e parará. E aí o que eu fiz? Eu fui para o terreiro para me aconselhar, né? Cheguei lá no terreiro e abri meu coração. Falei, olha, assim, tá tudo dando muito errado para mim, assim, não sei o que está acontecendo, sabe? Mas imagina, né? Fiquei com tal e tal doença, né? Ainda estou me recuperando, né? Tô sem grana, tô quebrado por causa disso, blá, 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 bati o carro, não sei o quê, tarará, já tenho outro conserto. Então queria saber, assim, se de repente tem alguma demanda contra mim, né? Se de repente alguém fez algum trabalho contra mim. Para que eu fui perguntar disso? Para que eu fui perguntar isso, né, gente? É... Se não quer ouvir a verdade, nem pergunta. E esse foi o sábio conselho que eu recebi. Minha filha, você está falando sério? Você tem certeza que você está me perguntando isso? Porque olha lá, veja bem, você come mal, você dorme pouco, você trabalha muito, vive correndo alucinada de um lado para o outro e você acha que essas doenças que você desenvolveu nos últimos tempos é energia negativa dos outros? Você está simplesmente colhendo os frutos da semente que você plantou. Você é desleixada com a sua saúde. O que você espera? Você espera ter uma saúde maravilhosa, né? Você espera ser perfeitamente saudável, tendo os hábitos que você tem, minha filha? Tem certeza que você está me perguntando isso? Não, não, imagina, já entendi, é isso mesmo, né? Quanto à saúde, assim, mas e o negócio do carro? Minha filha, você dirige que nem doida, né? Você é desatenta, você está dirigindo ali pensando em outras coisas, fica mandando mensagem no celular, e aí você vai me dizer que bateu o carro porque os outros estão mandando energia negativa para você? Você acha mesmo? Né? Desliga ali o portão no capô do carro, porque provavelmente estava com a cabeça nas nuvens, e ainda assim me achar que fizeram um trabalho para você, minha filha. Então tá, então vamos lá. Deixa eu falar a verdade para você. Você está exatamente no buraco que você se colocou a partir da sua postura, do seu comportamento, das suas atitudes, da sua forma de viver. Então para de mimimi, de querer transferir a responsabilidade para os outros, falar que o outro fez trabalho para você, falar que o outro está mandando energia negativa para você e sai desse buraco. Você tem força e coragem suficiente para se tirar desse buraco que você mesma se colocou. Laroie, é isso, né, gente? Quarta verdade, as pessoas, elas não têm tanto interesse em você quanto você mesma. Bom, as pessoas gostam de falar sobre si, né? E eu acredito que esse seja um movimento natural, porque a gente só pode falar com propriedade sobre as nossas experiências pessoais. Então é natural que a gente queira compartilhar as coisas que a gente está vivendo, as coisas que a gente está sentindo. Mas vocês já devem ter se deparado com algumas pessoas que falam sobre si de uma maneira compulsiva, onde não tem um espaço ali para troca, né? Então a pessoa só quer falar sobre si, sobre as suas viagens, sobre as suas conquistas, sobre o momento que ela está vivendo, sobre as suas dores e tudo mais, né? E quando você vai expor o seu ponto de vista com relação àqueles pontos que a pessoa está te apresentando, ela demonstra não estar muito interessada no seu ponto de vista, né? Pelo contrário, ela demonstra estar bastante fechada para aquilo que você tem a dizer. Ou ainda, quando você vai falar alguma coisa sobre a sua vida, a pessoa arremata com, ai amiga, e eu? E volta ali a falar compulsivamente sobre a própria vida. Bom, pessoal, quando a gente tem duas pessoas ali conversando e só uma das pessoas fala, e não dá espaço para o outro expor o seu ponto de vista, ou compartilhar também, né, o momento que está vivendo, isso não é um diálogo, né? Isso não se configura como um diálogo. Um diálogo, ele se configura quando existe troca entre as partes, né? Se é só uma pessoa que fala, isso é um monólogo, né? E aí, para isso, a gente não precisa alugar o ouvido do coleguinha, né? Para isso,
isso, a gente pode usar a técnica do gravadorzinho, né? A gente bota ali um gravador e sai falando, e aí depois eu recomendo que você também tente dar o play, né? Para ver se você consegue se ouvir. Para ver se você tem paciência para se ouvir da mesma forma que você espera que o outro tenha paciência para te ouvir também, né? Além de ser um excelente exercício de autoconhecimento, né? Porque quando a gente se escuta, a gente consegue perceber algumas contradições, a gente consegue perceber o que está por trás daquela fala. Então, esse é um excelente exercício de autoconhecimento. As pessoas, elas provavelmente, se você é essa pessoa que fala, só fala sobre si, né, só quer falar sobre as suas questões, né, sobre as suas experiências e não dá para o outro a oportunidade dele falar sobre as experiências dele, ou pelo menos, né, para agregar valor àquilo que você está dizendo, né, expor a opinião dele com relação àquilo que você está dizendo, provavelmente você é considerada uma pessoa chata, né? As pessoas não vão falar isso na sua cara, né? Que você é chata, mas provavelmente elas pensam isso. Devem pensar, meu Deus do céu, essa pessoa não para de falar sobre ela, não tem o mínimo espaço para expor meu ponto de vista, meu Deus do céu, então não seja essa pessoa chata, né? A gente falar compulsivamente sobre nós é uma manifestação do nosso ego, né? Porque o ego, todos nós seres humanos, a gente vive essa ilusão do ego, né? De achar que a gente é mais importante que o outro, de achar que a gente é mais relevante, que o nosso ponto de vista é mais importante, né? Então a gente tem esse senso, né, de grandeza. E falar compulsivamente sobre si é uma estratégia do ego para fortalecer a sua importância, né? Adicionalmente, quando a gente só fala sobre a gente mesmo, a gente perde a oportunidade de expandir o nosso entendimento sobre as coisas, de entrar em contato com pontos de vista diferentes, que pode complementar o nosso ponto de vista. A pessoa ela pode ter vivido uma situação parecida e ela pode compartilhar uma recomendação, uma dica, um conselho que pode fazer sentido para você, que pode fazer você despertar por uma nova visão das coisas. Adicionalmente, quando a gente escuta as pessoas, né, com quem a gente convive, a gente demonstra que a gente se preocupa com elas, né? A escuta é uma demonstração de afeto, é uma demonstração de carinho, é uma demonstração do quanto aquela pessoa importa para você, né? E a gente também ter esse movimento de se envolver com aquilo que a pessoa está apresentando para ajudar, né, para também compartilhar um conselho, para também compartilhar uma recomendação. E é isso que torna as relações humanas ricas, né? Então é quando a gente consegue ter essa troca, e essa troca ela é maravilhosa, porque ela aproxima as pessoas. Quando a gente ouve o que está acontecendo do lado de lá, quando a gente escuta, né, aquilo que a pessoa está vivendo, a gente acaba desencadeando um sentimento dentro de nós de compaixão, de solidariedade, de empatia, né? Isso aproxima as pessoas. Então, não seja essa pessoa chata que só fala sobre si, né? Avalia se você está exercitando a escuta, né? Avalia o quanto você está aberto a ouvir o ponto de vista ou as histórias aí das pessoas com quem você se relaciona, né? Então, mesmo quando a pessoa está falando, a gente já está pensando naquilo que a gente vai responder, né? Faz um exercício de procurar manter a sua mente mais serena, né? Sem já ficar pensando na resposta que você vai dar, simplesmente ouvir aquilo que a pessoa está te apresentando, sem julgamentos, né? Sem ter que falar logo na sequência, simplesmente absorver aquilo que a pessoa está te apresentando para que os nossos relacionamentos e os nossos diálogos sejam mais positivos e você não seja essa pessoa egocêntrica e chata. E a quinta e última dica é que o que você pensa sobre o outro não fala necessariamente sobre o outro. Na verdade, o que você pensa sobre o outro fala muito mais sobre você, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, o ser humano ele precisa compreender o meio que o cerca, né? Então ele precisa decodificar as coisas, até para economizar energia. Por exemplo, quando a gente pega uma caneca, a gente não precisa ficar pensando toda vez que, bom, é um recipiente, né, que foi elaborado para a gente colocar líquidos, né, como café, chá, leite, para facilitar a gente, né, de ingerir alimentos líquidos. A gente não precisa pensar nisso, né? Quando a gente olha para uma caneca, a gente já decodifica, a gente sabe que é uma caneca, né? Isso faz o nosso cérebro economizar energia, a gente já sabe para que serve, né?
A questão é que a gente faz isso não só para objetos, né, não só para coisas, mas para pessoas também. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai absorvendo uma série de informações a partir da nossa criação, a partir da nossa cultura, na escola, dos nossos pais, dos nossos amigos, através das nossas experiências de vida. E a gente vai criando alguns conceitos, alguns rótulos para determinados grupos de pessoas, né? Então, por exemplo, a gente tem um entendimento sobre homossexual, né? Cada pessoa vai ter um repertório aí de conceitos, né, relacionados a essa categoria de pessoas homossexuais, né? Então, quando fala homossexual, você já provavelmente pensa em uma série de coisas, né? E essa série de coisas, ela vai depender da sua história de vida, da sua cultura, né? Daquilo que você absorveu ao longo da sua trajetória. Homossexuais, esquerdistas, socialistas, lésbicas, pessoas que trabalham em empresa, empresários, ricos, né? A gente tem um repertório de conceitos com relação a esse grupo de pessoas que não necessariamente estão relacionados a esse grupo de pessoas propriamente dito. Até porque, dentro desse grupo de pessoas, a gente tem inúmeros indivíduos que carregam um universo vasto e sondável dentro de si. Nenhuma pessoa é tão pequena quanto o rótulo que você coloca nela, né? Nenhuma pessoa é leviana, puf, e só leviana, né? Então a pessoa, ela é reduzida a um rótulo muito pequeno. O rótulo, ele tem uma funcionalidade e ele pode ser útil quando a gente fala sobre objetos, né? Porque a gente precisa mesmo entender para que servem as coisas, né? Economizar energia e tudo mais. Mas quando a gente fala sobre pessoas, os rótulos, eles não são aplicáveis, né? Todo rótulo, ele vai reduzir a pessoa a algo muito menor do que de fato ela é, porque toda pessoa, por mais banal, né, por mais linear que seja a vida desse indivíduo, ela carrega o universo dentro de si. Então são pessoas que têm uma história de vida particular, né, que viveu dilemas, que viveu dramas, que viveu traumas, alegrias e felicidades, que vem de uma determinada família, que vem de uma determinada cultura, que tem uma série de características positivas, uma série de sombras, uma série de oportunidades de desenvolvimento. Então todas as pessoas, né, são compostas por todas essas questões, né? Então nenhuma pessoa, ela é tão limitada para caber dentro dos rótulos que você cria sobre elas, né? Então, esses rótulos que a gente cria sobre as pessoas dizem muito mais sobre as coisas que a gente aprendeu, né, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa trajetória, a partir da nossa criação, a partir da nossa cultura, a partir dos nossos pais, do que a pessoa propriamente dita, né? Então, cuidado, né, com esses julgamentos, né? Cuidado com esses rótulos, com esses preconceitos, né? Porque o preconceito diz muito mais sobre os valores que você carrega dentro de si do que as pessoas que compõem aquele grupo que você está julgando, rotulando, né? Enfim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouco diferente, né? Com algumas verdades que eu acredito que sejam importantes a gente entrar em contato, porque muitas vezes a gente parte do lugar comum e a gente fica reproduzindo as coisas sem aprofundar o entendimento, né? E como o Mercúrio está no signo de Sagitário, eu acho que esse é um excelente momento para a gente tentar expandir a nossa consciência e sair do status quo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê numa próxima. Beijos!